O dinheiro ele é necessário, ele é uma moeda de troca entre uma pessoa que tem um problema e a pessoa que tem uma solução, e ele te dá poder de decisão. Se eu tenho mais dinheiro, eu posso cuidar da saúde da minha família. Então o dinheiro tá de poder de decisão. Quanto mais dinheiro você tem, mais poder de decisão você vai ter. Onde é que tá o dinheiro, Rafael? Falar sobre dinheiro incomoda para quem ainda não entendeu o papel dele. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre mitos e verdades sobre o dinheiro. E hoje a gente está entrando no nosso 8º episódio do nosso podcast Conversa. E o convidado do dia é Rafael. Rafael que fala muito sobre dinheiro, mentalidade, sucesso lá no canal do Instagram dele. E tem muito para compartilhar. E eu vou extrair aqui algumas perguntas que vão ser enriquecedoras. Bora lá, Rafael. O que é dinheiro para você? E qual o significado dele na sua vida? Ótimo. Dinheiro, primeira coisa, é uma moeda de troca, né? A evolução humana, ela condicionou a necessidade, a partir do momento que o homem deixou de ser nômade, ou seja, de ficar andando e parou em um lugar, ele precisou se relacionar. Por exemplo, lá na antiguidade eu era agricultor, Mônica criava ovelha e eu teve uma necessidade de troca. Perfeito? Então essa troca por muito tempo foi feita através de permuta. Mas à medida que o homem foi expandindo o território, ele teve a necessidade de criar uma unidade e que essa unidade fosse responsável por compra e venda. Então, o significado do dinheiro, ele é uma moeda de troca entre uma pessoa que tem um problema e uma pessoa que tem a solução do problema. Então, esse é extremamente importante a gente ter essa associação para entender por que tem gente que ganha mais dinheiro e tem gente que ganha menos dinheiro. Perfeito? A gente vai falar disso aqui hoje. E o significado dele na minha vida é, o dinheiro, ele me deu o poder de decisão. Ou seja, à medida que eu fui tendo mais dinheiro, eu pude decidir melhor. E deixa isso muito bem claro, por quê? Porque as pessoas acham que dinheiro é ruim, não, que dinheiro é só quem tem dinheiro é que a pessoa que fez errado alguma coisa. Não, o dinheiro ele é necessário, ele é uma moeda de troca, como eu te falei, entre uma pessoa que tem um problema e a pessoa que tem uma solução, e ele te dá poder de decisão. Se eu tenho mais dinheiro, eu posso cuidar da saúde da minha família. Se eu tenho mais dinheiro, eu posso decidir ter um empregado em minha casa para ajudar em coisas que, nesse momento, eu não preciso priorizar. Então, o dinheiro está de poder de decisão. Quanto mais dinheiro você tem, mais poder de decisão você vai ter. Ó, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar por último. Não fale ela agora não, que é onde está o dinheiro. Eu vou deixar ela para ser o nosso fechamento. Você acha que o dinheiro está disponível para todo mundo? Com certeza. Eu sempre falo assim, o dinheiro está em cima da mesa. O problema é que as pessoas não sabem pegar o dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro está disponível para todo mundo, mas não é para qualquer pessoa. Segundo, ele está disponível para as pessoas que estão dispostas a resolver o problema de quem tem o problema. Perfeito? Então nem todo mundo está disponível para resolver o problema. Vou te dar um exemplo. Ontem o rapaz que estava lá em casa. Eu teve um problema lá em casa. Eu liguei para um cara chamado de Boa. Resolve tudo lá de casa. Liguei para ele. Ele foi lá. Eu falei que precisava comprar uma coisa. Ele foi lá, comprou. Resolveu tudo. Depois falou assim, ó. Tinha um negócio do São João lá que tava lá na madeira. Sim. Eu falei de Boa, aproveita, pega isso aí e leva. Ele levou, arranjou um saco, levou tudo. Então, ou seja, esse é o tipo de pessoa que ela sempre vai ter emprego. Por quê? Porque ela não tá fazendo apenas o que é obrigação dela. Ela faz mais do que é obrigação. E ela tá sempre disponível. Eu falei com ele, em questão de 5 minutos ele tava resolvendo já. Então, a gente tem que entender que o dinheiro não tá em cima da mesa, mas nem todo mundo tem a capacidade de pegar. Porque nem todo mundo tá disposto a entregar o que é necessário para ter esse dinheiro. Não sei se ficou claro isso. Como eu falei. Eu tenho um problema, a pessoa tem uma solução, mas ela não quer solucionar. Ou ela quer solucionar de qualquer jeito. Então, a primeira coisa é entender que o dinheiro tá aqui. Porque se todo mundo tem problema, e o dinheiro é uma moeda de troca entre uma solução e um problema, se eu tenho uma solução, eu tenho dinheiro. Perfeito? Então, a primeira coisa pra você entender como é que você faz para pegar o dinheiro é tenha soluções para os problemas das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Se eu tenho uma solução e Mônica tem a solução, o que vai fazer a pessoa pagar mais para Mônica do que para Rafael? A forma como Mônica resolve o problema. Então, ter a solução é a primeira condição para você ter dinheiro. A segunda condição para você ter dinheiro é a forma como você resolve o problema. Se eu resolvo melhor, se eu resolvo mais rápido e se eu resolvo com forma mais eficiente, as pessoas tendem a pagar a mais para mim. Vou te dar um exemplo prático dentro da minha área médica. Quando eu vim para a Feira de Santana, se falava que médico não atende com hora marcada, falava que tratamento de varizes era feito de forma desorganizada, que o paciente vai pagando sessão e um dia vai descobrir se vai ter resultado ou não. Que o paciente chegava no consultório lá, o médico atendia em 5 minutos. Ou seja, eu vi que existia um problema, que era um problema de atendimento, eficiência de atendimento e qualidade de atendimento. Eu simplesmente achei a solução, tornei uma solução eficiente e uma solução que gera uma experiência transformadora para o paciente. O que aconteceu? As pessoas me pagam mais por isso. Então aqui está a aplicação prática que eu estou te fazendo. Ache os problemas, seja bom na resolução dos problemas e a terceira coisa que é o que vai te fazer ganhar mais dinheiro. Entregue mais do que as pessoas esperam. Se a pessoa te pede uma água, você não bota água ali e se pica. Você vai perguntar,
Se a pessoa quer uma água gelada ou quente, se ela quer uma água com gás ou sem gás, se eu posso te ofertar um limão. Então, ou seja, sempre entregue mais do que a pessoa imaginaria que você poderia entregar. Então, esses aqui são os 3 códigos do dinheiro. Ache o problema, seja eficiente na resolução do problema e entregue mais do que as pessoas esperavam na resolução desse problema. Por isso que ele está aqui em cima. Como eu te falei, todo mundo tem problema. Mas nem todo mundo está disposto a resolver o problema, nem todo mundo está disposto a ser eficiente na resolução do problema e nem todo mundo está disposto a entregar mais do que as pessoas esperam dela na resolução do problema. Então, se você já sabe que tem problema, vá em busca dos problemas das pessoas e ache soluções para elas. Seja extremamente eficiente na resolução desses problemas. Perfeito. O papel do dinheiro, né, ele ocupa e vai mudando com o tempo, de acordo com a nossa maturidade. Ele vai ocupando espaços diferentes ali na nossa vida. Qual o significado do dinheiro hoje na sua vida? Como eu te falei, o dinheiro dá poder de decisão. Eu falo isso muito com o Léo, meu filho. Primeiro, o dinheiro é bom. Bota isso na tua cabeça, tira essa ideia, esse dogma que o dinheiro é ruim, que o dinheiro só faz mal, né? Quando a criança tá com o dinheiro na mão ali, o pai bate na mão. Solta esse dinheiro, amigo, que esse dinheiro tá sujo. Então, ou seja, você começa a construir coisas na nossa cabeça desde a infância de que o dinheiro é sujo, de que quem tem dinheiro é a pessoa que roubou outro, que quem tem muito dinheiro é porque tornou o outro pobre. Olha que loucura. Então, esses dogmas, esses bloqueios vão sendo construídos na cabeça. Então, a primeira coisa é ressignificar isso. Como é que eu entendo o significado do dinheiro? Como eu te falei, o dinheiro é bom. Segundo, o dinheiro ele dá poder de decisão. E o dinheiro ele tem 3 funções nas nossas vidas. Isso é meu filho de 4 anos já sabe disso. Primeiro, o dinheiro é para proteger a família. Como eu te falei, se teu pai tá doente, tu tem dinheiro para pagar a saúde dele, o dinheiro vai te deixar mais feliz. Então o dinheiro não é ruim. O dinheiro não traz infelicidade, o dinheiro traz felicidade. Segunda coisa, o dinheiro ele serve para realizar nossos sonhos. Ou seja, se eu tenho dinheiro, eu posso viajar para o lugar que eu quero. Se eu tenho dinheiro, eu posso realizar o sonho de botar meu filho na melhor escola da cidade. Terceira coisa, o dinheiro ele serve para ajudar as pessoas que merecem e estão próximas de você. Então, esse é o significado do dinheiro na minha vida. Ele é bom, ele me dá poder de decisão e ele serve para 3 coisas. Número 1, proteger minha família. Número 2, realizar meus sonhos. Número 3, ajudar as pessoas que precisam. E aqui a gente vem a ressignificação. Ah, Rafael, mas eu conheço várias pessoas que têm dinheiro e não são felizes. Por quê? Porque as pessoas estão amando mais o dinheiro do que as pessoas. Entenda? O dinheiro, ele é bom e ele serve para ter utilidade. Percebeu que tem uma clareza? Proteger minha família, realizar meus sonhos e ajudar as pessoas que eu quero. Eu não amo o dinheiro, mas o dinheiro me faz ser mais feliz e me faz potencializar o amor que eu tenho pelas pessoas. Perfeito? Então, se você colocar isso na tua cabeça, você vai ver o quanto o dinheiro ele vai ter um sentido e um significado diferente na tua vida. Tem uma frase que você fala que é lá da infância, né? Normalmente quando a gente ia pegar no dinheiro, os pais a gente falava, não pega nesse dinheiro não que é sujo. A forma como a gente lida com o dinheiro tem raízes da nossa infância, né? Como é que foi a presença do dinheiro ao longo da sua vida? O que é que você aprendeu em cada fase? Perfeito, vamos lá. O significado ele foi mudando com o tempo. Primeiro, eu vivi uma vida de escassez, né? Em que o dinheiro ele não estava presente na minha vida. Segundo, o dinheiro ele começou a fazer um sentido a partir do momento que ele foi tendo um significado à medida que ele foi chegando. E hoje ele tem um significado diferente. Primeira fase da minha vida é a fase da escassez, né? Onde eu queria as coisas e não tinha dinheiro. Meus pais não tinham dinheiro para me dar as coisas que eu desejava. Então é muito doido porque isso é um complexo, né? O mundo te apresenta as possibilidades, o mundo te apresenta os desejos, mas você não tem às vezes a condição de acessar aquelas possibilidades e os desejos. E aí entra o primeiro gatilho do significado do dinheiro para mim. Eu precisava acessar esse dinheiro. E aí entra aquilo que eu te falei. O dinheiro está nos problemas. Então eu tinha um desejo, eu não tinha o dinheiro e eu precisei posicionar 2 formas na minha cabeça. Ou eu me colocar como vítima, porque eu não tinha dinheiro e eu ia deixar de sonhar aquilo e dizer que aquilo não era pra mim. Ou eu ia criar uma possibilidade de fazer esse dinheiro aparecer e eu conseguir adquirir aquele desejo que eu tinha. E aí foi na época, né, que pra mim foi o primeiro gatilho que eu tive com dinheiro. Foi quando eu olhei e vi que minha avó ia pra feira de sábado e ela pagava aos meninos pra carregar a sacola. E eu falei, peraí, se ela paga pra isso, por que eu não levar essa sacola e ganhar esse dinheiro? E ali eu comecei, um problema, eu achei uma solução e essa solução me deu a moeda de troca. Minha avó tinha um problema que era carregar a sacola, eu carrego a sacola, em vez de o dinheiro ir pra mão do menino, vai pra minha mão. Com esse dinheiro, eu consegui realizar o objetivo, que era comprar uma blusa da Elos na época. Então, ou seja, olha como tudo que eu tô te falando aqui agora começou a fazer significado lá com 12 anos. O dinheiro tá no problema, eu tenho que achar a solução do problema e eu tenho que ser eficiente. Então, ou seja, eu levar pra minha avó, falar, é melhor eu levar porque não corre isso de menino roubar. É melhor eu levar porque eu vou levar pra senhora até em casa. Então, ou seja, eu não tava resolvendo apenas o problema. Eu tava sendo eficiente e mostrando pra minha avó que eu era melhor do que o menino pra carregar. Você tá percebendo como faz sentido? O dinheiro tá na mesa. Só que o problema é que as pessoas não sabem pegar.
Por quê? Porque em vez de achar a solução, as pessoas preferem se colocar como vítima. Ah, é porque não tem. É porque a culpa é do meu pai que não tem dinheiro pra me dar blusa. Então, em vez de me posicionar como vítima, eu resolvi agir sobre o problema que eu tinha. Então, esse era o significado do dinheiro no momento. Eu comecei a entender que o dinheiro, ele estava nos problemas, sem mesmo saber. Não tinha clareza do que eu tenho hoje. Segundo momento, foi o momento em quando eu passei medicina. Que ali eu comecei a ver o dinheiro como protetor da minha família. Foi o dia que eu comecei a pagar o plano de saúde do meu pai e minha mãe. Que eu comecei a custear alguns problemas financeiros que meu pai e minha mãe tinham. Então, o dinheiro ele passou a ter um segundo significado, que era a proteção familiar. E a fase que eu tô agora, ele tem um significado número 3, que é realizar sonhos e ajudar as pessoas que eu gosto. Então, ou seja, em cada fase da minha vida, isso foi se desenvolvendo. Então, tudo isso que eu tô te falando aqui hoje, ele participa da minha vida desde os 12 anos de idade. Então, primeira coisa, não se coloca como vítima. O dinheiro não aceita pessoas vítimas. Pessoa que se lamenta demais, o dinheiro foge. Então, aquele dinheiro tá na mesa, ele vai embora. Segundo, você precisa agir sobre os problemas para ter dinheiro. E precisa ser eficiente. Então, esse significado primeiro foi o significado de que o dinheiro poderia me dar a decisão de realizar coisas que eu queria. Segundo, o dinheiro me deu a possibilidade de ajudar meus pais, ou seja, proteger minha família. E terceiro, agora a possibilidade de ajudar pessoas que eu gosto. Então, o significado ele foi mudando de acordo com o que eu fui adquirindo mais dinheiro. Tem muita gente que se sabota, né? Porque acha que prosperar é errado. E aí tem muitas pessoas que não têm uma relação assim de... Já aconteceu comigo, por exemplo. De eu achar que não era merecedora de receber tal valor. A síndrome do impostor. A síndrome do impostor. Eu tenho esse... Eu acho que eu não tenho mais, não. Mas eu acho que ainda tenho resquício. É uma meta que a gente bateu recentemente, que eu até compartilhei contigo. Eu falei, Rafael, eu pensei em falar com você que eu não precisava me pagar essa meta, não. Porque, tipo, eu faço porque eu faço as coisas. Mas aí eu trabalhei aquilo em mim. Falar, não, eu trabalhei, eu sou merecedora, eu fui atrás, então eu mereço sim. Então é muito difícil. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com essa fala aqui. Você acha que o dinheiro ele é mocinho ou vilão? Depende da forma como você Quais enxerga. os dogmas sobre o dinheiro? Primeira coisa a entender, esse bloqueio que você tinha aí é porque às vezes você acha que o dinheiro é pra você. Você acha que o dinheiro é pra você. E você assim, você não aceita a condição que você tá, mas você acha que ganhar dinheiro não é pra mim. Não, é pra você. É o que eu te falei, dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Só que você tem que saber usar o dinheiro. E a forma como você usa o dinheiro é que vai determinar se ele vai ser mocinho ou vilão. Perfeito? Quando você usa o dinheiro para coisas que vão edificar sua vida e a vida das pessoas que você gosta, esse dinheiro vai ser mocinho. Quando você usa o dinheiro para causar mal à pessoa, para menosprezar as pessoas, né? Eu sempre falo que o dinheiro ele vai potencializar quem você é lá, no fundo. Então a gente fala assim, quando eu ficar rico você é uma pessoa boa. Não, você vai ser uma pessoa pior. Se você é bom com pouco, você vai ser muito melhor com muito. Então o dinheiro ele vai potencializar quem você é. Então, na verdade, não é o dinheiro que é mocinho ou vilão, é você, né? Tá lá na história do jovem rico, né? Lá na Bíblia. Por que Deus pediu para o jovem rico dar todo o dinheiro dele? Porque ele amava mais o dinheiro do que as pessoas. E por que José do Egito, Davi, todos esses caras, Abraão, muitos ricos, nunca Deus mandou pegar e doar o dinheiro para os outros? Porque o dinheiro ele é utilizado com o objetivo dele, que é para facilitar e ajudar as pessoas e a você, e não para fazer mal às pessoas. Quando você ama demais o dinheiro, esse dinheiro ele passa a ser o vilão. Quando você utiliza o dinheiro para amar as pessoas, aí ele passa a ser mocinho. Então isso é muito importante. Então a primeira coisa que eu tenho que ter clareza é que o dinheiro é bom. Então você tem que entender que o dinheiro é bom. Segundo, que eu preciso de mais dinheiro para proteger minha família, para realizar meus sonhos e para ajudar as pessoas. Quando você dá o significado para ele, você começa a entender que você precisa buscar mais dinheiro. Você tivesse hoje 3 empregados em casa, seria melhor ou pior para você? Muito melhor. Pronto, o que você não tem? Porque eu não tenho dinheiro. Pronto. Tá entendendo? Então, ou seja, quando você começa a entender o significado, você entende por que você é merecedor. Quando você entende que se você resolve o problema das pessoas, vou dar um exemplo. Hoje, pra mim, a pessoa, depois de mim, que determina o faturamento da nossa empresa, é você. Pronto. Quando você entende o papel que você exerce dentro da empresa, você entende por que você tem que ser comissionado. E olha como é importante você estar em ambientes de pessoas que valorizam o seu trabalho. Que ela falava, não precisa não. Eu falei, claro que precisa. Acho que a primeira vez que eu dei bonificação pra ela, ela ficou meio travada assim. Por quê? Porque ela não entende o significado do papel dela. Ela não entende o impacto, não entendia, né? O impacto do que ela faz. Quando você tem significado do teu papel na resolução do problema das pessoas, você começa a entender que você precisa ser bonificado. Ó, o papel do dinheiro, o dinheiro é uma moeda de troca. Se eu tenho um problema, que é bater uma meta, e tu foi responsável por bater a meta, tem que ter uma troca. Qual é a troca? E pra aí que eu bato muito, né? Talvez eu esteja até bloqueado aqui agora, mas por isso que eu sou totalmente contra a CLT. CLT pra mim é a pior praga que existiu na face da Terra. Por quê? Porque a pessoa, ela entra na condição de ficar ali encostada. Porque se eu trabalho mais e se eu trabalho menos, eu vou ganhar a mesma coisa.
O nosso cérebro é condicionado a duas coisas. Prazer imediato e fugir da dor. Se eu ganho a mesma coisa pra trabalhar mais, pra que eu vou trabalhar mais? Se eu ganho a mesma coisa pra trabalhar menos, pra que eu vou trabalhar mais? Então, ou seja, o teu corpo, ele vai seguir o sentido natural, que é trabalhar menos, porque dá mais trabalho, dá mais cansaço, e buscar o prazer imediato. Vou sentar aqui, deu 6 horas, vou embora. Então, pra mim, o CLT é a pior merda que já existiu na face da Terra. Por quê? Porque condiciona as pessoas a se acomodarem a ser sempre menos. E quando você é sempre menos, você vai ter menos dinheiro. E quando você tem menos dinheiro, você tem menos poder de decisão. E quando você tem menos poder de decisão, você deixa de sonhar menos. Então, quando eu falo isso, e não sei se todo mundo tem a capacidade de entender o que eu tô falando, é você, quando você não tem um fixo, você é obrigado a ser sempre melhor. E quanto melhor você fica, melhor pai você vai ser, melhor esposo você vai ser, mais coisas você vai sonhar, a tua possibilidade de realização ela aumenta, só que pra isso vai te exigir mais esforço, menos prazer imediato, e o teu cérebro não está condicionado a isso. Então, por isso que eu jamais seria concursado, eu jamais seria CLT, porque pra mim, eu gosto de desafio. A minha mente, ela foi condicionada a desafio. E por isso que eu consigo ter resultados acima da média. Por quê? Porque é desafio. É um preço que eu pago. O preço é alto. Não é preço baixo. É altíssimo. Mas o preço que você paga está de acordo com os resultados que você tem. E os resultados que você tem está de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem no teu bolso. Perfeito? Então, esse pra mim é o significado. E eu acho que essa clareza tem que ter na cabeça da gente. Que o dinheiro está no problema. Que se eu resolvo o problema, eu tenho que ter uma moeda de troca, que é o dinheiro. Então, ou seja, se eu estou resolvendo o problema, eu tenho que ter dinheiro para a resolução. Segundo, se a minha eficiência é superior à do mercado, eu não posso cobrar o mesmo que o mercado, eu tenho que cobrar mais por isso. E se eu entrego muito mais do que as pessoas entregam para a resolução desse problema, não é coerente eu cobrar o mesmo que as pessoas estão cobrando. Então, se eu quero ter mais dinheiro, eu preciso resolver muitos problemas, ou seja, eu tenho que ter um caçador de problemas, eu tenho que ser eficiente na resolução e eu tenho que entregar muito mais do que o mercado está entregando. Assim, vai ter uma coerência entre você entender por que você está ganhando mais do que os outros. E aí você não entra nessa onda de ficar, ai meu Deus, mas o meu colega está ganhando muito menos. Mas ele não está entregando o que você entrega. Ele não está sendo eficiente nessa entrega. Ele não resolve a quantidade de problemas que você entrega. Então, isso te dá mais clareza, até pra você não se sentir mal. Porque é aquilo que eu te falei, você tá num ambiente, você começa a entregar muito, e você tá falando, porra, velho, mas meus colegas estão ficando aqui. Pois é, porque eles não estão entregando a mesma coisa que você entrega. E é por isso que você vai ter que mudar de ambiente. E é por isso que você vai ter que desapegar dos ambientes do passado. Senão, se isso vai te limitar a não crescer. Aí você se acomoda. E aí já era. Tem essa questão, né, do CLT que você falou aí, que limita as pessoas. Eu conheço pessoas muito boas, profissionalmente, e eu percebi que o fato dela ser concursada limitava ela de expandir. Porque Exato. ela pensava nisso aí, se eu fizer, eu vou ganhar a mesma coisa que se eu não fizer, então pra que eu vou gastar minha energia? Guto Galamba até fala isso, né? Nosso cérebro o tempo todo tá buscando não gastar energia. Então, vamos trazer aqui um insight para quem tá no emprego CLT, que é CLT, e que a empresa não visualiza o esforço que ele faz. Então, tem pessoas que se limitam ali que eu não concordo com isso, né? Eu sempre falo, você está sempre sendo observado. Então, mas tem gente que acha que não. Que se não está sendo remunerado ou se não está sendo bonificado de alguma forma, não está sendo visto. Dê um insight aqui para essas pessoas que estão no trabalho CLT, que tem potencial para ir além e que não faz porque acha que tem que ficar ali mesmo. Primeira coisa, ambiente, tá certo? Esteja em ambientes de empresas que estão crescendo. Eu falo isso tudo pro meu time, né? É CLT, porque infelizmente as leis exigem isso, mas eu sempre falo, se você tá num ambiente de crescimento, como a nossa empresa que tá crescendo, todo ano a gente cresce, a gente tem metas de crescimento anual. Se esse ambiente está crescendo, essa empresa ela vai crescer. Se ela vai crescer na estrutura física e na estrutura de pessoas, novas pessoas vão chegar. E essas novas pessoas vão precisar ser lideradas por pessoas. Se você tá numa empresa, mesmo sem CLT, você está entregando o que a empresa está te pagando. Você está entregando mais eficiência do que a empresa espera de você. Se você está sempre acima do teu setor, enxergando pontos cegos, zonas de dificuldade e mostrando isso para as pessoas, é impossível você continuar no cargo que você está. Só tem 2 caminhos aqui. Caminho número 1, ou você sair dessa empresa porque essa empresa não está te valorizando. Ou caminho número 2, essa empresa te colocar em outros setores. Então, por isso que a primeira coisa, na hora de escolher uma empresa, escolha empresas que estão em crescimento. Empresas que não são acomodadas. Porque essas empresas vão te estimular a crescer. Segundo, você tem que entender isso. Se você não entendeu o que eu te falei, não adianta de nada eu te falar isso aqui. Terceiro, tem que ter hora na tua vida que vai ter que ter fase, vai ter que mudar. Por exemplo, Mônica começou a trabalhar no setor, Mônica subiu de setor, Mônica virou minha sócia. Por quê? E eu sou obrigado a fazer isso. Por quê? Porque a Mônica tá me entregando mais do que... Não tem como eu deixar ela onde ela tava. Então, ou seja, todo dia eu tenho a sensação, a obrigação que eu tenho que fazer a Mônica crescer mais.
Então, hoje, eu falo direto pra ela, a fase que ela tá passando é a fase de provação pra vida dela. Mas, tipo assim, Mônica começou me auxiliando de ultrassom. Mônica hoje é minha sócia aqui no VXR, em vários canais, sócia da empresa. Por quê? Porque obriga. Quando você entrega mais do que você o que a pessoa espera de você, o dono ele é obrigado a fazer isso por você. E se ele não fizer, alguém vai fazer e vai te levar. Então não acho que... Aí vem até de encontro que eu acabei de falar aqui, mas não acho que você sendo CLT, você vai se acomodar. Não, as pessoas estão te vendo, como o Mônica falou. Todo mundo tá te observando. Cada coisa que você faz, as pessoas estão te vendo. E cada atitude tua tá gerando aqui, ó, dentro da caixinha onde tem Mônica, tá aqui, ó, Mônica faz isso, Mônica faz isso, Mônica faz isso. Ah, Mônica é boa nisso, Mônica... Isso tá construindo uma percepção que a pessoa vai ter sobre você. E às vezes você tá numa empresa que a empresa não te valoriza. Aí você fala assim, ah, eu vou parar. Não, mas tem clientes ali que estão te vendo. As pessoas que estão dando aquele ambiente estão te observando. E se aquela pessoa gosta de pessoas como você, ela vai te tirar dali. Então não fique desmotivado de você estar numa empresa e a empresa não tá te valorizando. Esquece, as pessoas ali estão te vendo. E a forma como você tá agindo, na condição que você tá, que vai determinar aonde você vai chegar. Então, mesmo sendo CLT, você pode empreender. Eu sempre falo isso com o meu time. Eu ensino tudo. Eu ensino vendas, eu ensino a como falar, como se comunicar. E eu não tô nem aí se um dia for embora. Porque às vezes a pessoa perdeu o sentido, não quer mais estar ali, quer ir embora. Mas eu quero que sempre que ela olhe pra trás, ela fale assim, foi Rafael que me ensinou isso. Foi Rafael que me ensinou isso. E esse é o legado que o dinheiro te dá. Né? Quando você usa o dinheiro para ajudar mais pessoas, o que vai ficar não é o dinheiro, é o legado. Perfeito? Então, seja seletivo nos ambientes. Não abra mão de estar em ambientes que estão te favorecendo a te estimular a crescer. E lembra, você empreende na tua vida. As pessoas estão te observando. A questão é, quais são as memórias que você está construindo nessa observação que as pessoas fazem quando tem contato com você? Tem uma frase que eu vi essa semana no perfil de Geraldo Rufino, não sei se essa frase é dele. Você não precisa de empresa para empreender. Aquilo ali me tocou muito porque eu me vi naquela frase. Que eu sempre fiz além do que me pediram, eu sempre dei o meu melhor. Sempre, sempre. Isso aí é uma característica pessoal minha. E as pessoas acham que precisa ter uma empresa para elas empreenderem. Não, você pode empreender onde você estiver no seu trabalho. Você vai entregar o seu melhor. Porque empreender é isso. Você vai estar sempre dando o seu gás, trabalhando... Assim, não tô falando pra ninguém trabalhar, né? Porque existe o sistema aí, mas é da pessoa, não tem jeito, gente, não tem jeito. Se você quer crescer, você vai ter que ir quebrar regras aí do sistema. E existem algumas crenças, né, de algumas pessoas, que eu vi Dani Martins falando sobre isso, que existe a regra do primeiro milhão, existe a regra de quem já é milionário chegar no bilhão, e assim sucessivamente. Mas qual foi a maior crença limitante que você já quebrou sobre dinheiro? Rapaz, eu sempre fui muito destravado em relação a isso, porque desde novo, né, você sempre teve essa relação direta. Mas assim, as crenças é a capacidade de eu conseguir chegar em lugares. Como eu te falei, o que eu pensava lá em 2002 é diferente do que eu pensava em 2010, que eu pensava em 2016, que eu pensava em 2020, que eu pensava em 2022 e o que eu penso em 2025. Então, ou seja, as crenças, elas são de acordo com a realidade que você vive, né? Vou te dar um exemplo. Eu lembro quando eu comprei a casa agora, eu fui com meu pai e minha mãe, e meu pai sentou e falou assim, rapaz, eu nunca nem fui convidado pra uma casa dessa. Ou seja, eu nem me permito numa casa dessa. Eu falei pra você ver. Então, ou seja, as nossas crenças sobre dinheiro, elas estão de acordo com o ambiente, sobre o nosso mapa de mundo, sobre as coisas que a gente acessa, né? Eu acho que hoje quebrar crença tá mais fácil. Porque assim, nunca vi bilionário dando aula. Hoje você vai no YouTube, você vê Flávio Augusto, Massal. Então, ter acesso a essas pessoas vai rompendo essas crenças, né? Acho que com o digital a gente tá começando a perceber isso. Assim, o que parecia impossível, não sei. Eu falo direto pra Mônica, eu não sei onde a gente vai. Eu sei que é grande, eu não sei quando, mas enquanto não chega, a gente tá agindo. A gente tá aqui fazendo podcast, fazendo live, 3 lives por semana, fazendo tudo. Por quê? Porque eu não sei aonde a gente vai chegar. É grande e a gente tá se preparando pra esse grande. Então fazer podcast hoje, Mônica não conseguia nem falar, tá falando, trava, mas a gente tá se preparando. Porque na hora que a sorte passar, tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto. E se eu ficar esperando o momento certo pra começar a fazer o podcast, não vai acontecer. Se eu ficar só na teoria assistindo o podcast e não fazer, não vai acontecer. Então as tuas crenças, elas têm que ser rompidas nas suas atitudes diárias. A capacidade geradora de riqueza, ou seja, de dinheiro, está de acordo com a tua capacidade de executar. É aquilo que você falou. Para você chegar até 100 mil uma coisa, para chegar a 1 milhão outra coisa, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, 100 milhões, muda. A estrutura muda. Eu falo isso muito para os alunos médicos. A estrutura muda. Ah, quero ganhar 100 mil. Peraí, você está preparado para 100 mil? Porque para tu ganhar 100 mil, tu tem que operar tantas cirurgias. Para operar tantas cirurgias, tu tem que dar assistência aos pacientes. Para operar tantas cirurgias, tu tem que dar um preparo pré-operatório, intraoperatório. Tu dá conta disso tudo? Não. Então, ou seja, se tu não dá conta disso tudo, tu não dá conta de ganhar 100 mil.
Se tu não dá conta disso, por quê? Ah, porque eu não sei como é que faz. Ah, porque eu preciso de pessoas. Você sabe treinar pessoas, você sabe recrutar pessoas. Tá percebendo? Que à medida que você cresce, fica mais complexo. Só que as pessoas esquecem disso. As pessoas focam só no dinheiro. E quando você foca no dinheiro, ele vai embora. Porque o dinheiro, ele é uma pessoa assim, ó. Ele pode até chegar no teu bolso. Mas ele não fica, não. Se ele não sentir que você tá pronto pra ele vai embora rápido. E aqui é um exemplo clássico. 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam mais pobres do que elas eram antes, depois de 2 anos. Por quê? Porque o dinheiro vem pro teu bolso, mas se você não souber administrar, se você não tiver estrutura pra esse dinheiro, ele vai embora rápido e não volta mais nunca. E aí você fica com crença limitante pro resto da tua vida. Perfeito. Por que, Rafael, alguns profissionais trabalham tanto e continuam sem dinheiro, com pouco dinheiro? Porque existe uma diferença entre você ganhar dinheiro e você continuar com dinheiro. E tem uma relação diferente também, né? Entre você trabalhar muito e ganhar muito. Tipo, trabalhar muito não significa que você vai ganhar muito. Tem que trabalhar de forma estratégica. Perfeito. Então, primeira coisa é ter a clareza de que o dinheiro está no problema. Ponto. Segunda, ter a clareza da tua capacidade de resolver problemas. Aí você entra nessa crença que o Mônica falou. Tem gente que trabalha muito e ganha pouco. Por quê? Primeiro, porque às vezes o trabalho dela é um trabalho que resolve problemas simples. Problemas simples as pessoas vão pagar pouco. Então, busque resolver problemas difíceis que poucas pessoas resolvem. Quanto mais difícil o problema você resolve, mais dinheiro você tem. Ponto. Só que aí entra o segundo problema. Tem gente que ganha muito dinheiro e não tem dinheiro. Por quê? Porque aí existe a tua capacidade de gerenciar o dinheiro. O dinheiro ele tem que ter um significado. Lembra que eu falei? Tem que ter um significado. O dinheiro ele tem 3 significados na minha vida, como eu te falei. Proteger minha família, realizar sonhos e ajudar as pessoas. Quando eu falo proteger minhas famílias, o que eu preciso? O que é proteção? É dar uma escola de qualidade pro meu filho. É pagar o meu plano de saúde, o plano de saúde da minha família. É guardar dinheiro para uma potencial reserva de emergência se eu adoecer. Então, ou seja, quando eu ganho dinheiro e ele tem um significado, eu tenho a clareza de que eu tenho que pegar parte desse dinheiro e guardar, porque se eventualmente eu adoecer, eu tenho que ter esse dinheiro. Se eu tenho dinheiro e eu sei que eu tenho que pagar um plano de saúde, eu tenho que pegar parte desse dinheiro para isso. E aí entra a primeira clareza. Eu tenho que entender aonde alocar o dinheiro. Por isso que tem gente que ganha muito e não tem nada no final das contas. Por quê? Porque todo o dinheiro ela gasta com o quê? Prazer imediato. É comprar um carro. A pessoa tá ali, não tá na fase de ter o carro, mas ela quer comprar uma BMW. Ela não tá na fase, ela vai financiar uma casa. E ela vai endividando pro resto da vida, ela fica presa àquilo. E aí ela fica com medo de ousar, o medo de crescer. Então esse é o grande problema das pessoas hoje. Principalmente na classe médica. Eu ia falar isso aqui agora. Tem um dado que 66% dos médicos no Brasil, eles não têm uma reserva financeira. Olha e que se doideira. dá muito nisso aí, né? Exatamente. Por quê? Porque primeiro, é igual o médico, igual o que joga na Mega Sena. O médico, ele tá zerado, ele forma, ele começa a ganhar dinheiro, e aí ele fala o quê? Eu vou fazer o que com esse dinheiro? Não sabe administrar o dinheiro, ele gasta tudo. Então ele vai pegando prazer imediato e vai sapecando o dinheiro dele todo. Aí ele faz o quê? Vou comprar uma casa. Não tá na fase de comprar casa, ele compra casa. Aí ele faz, peraí, mas se eu pegar 2 plantões aqui, eu pago a mensalidade. Aí ele pega 2 dias da semana dele e dedica aos próximos 300 meses da vida dele a dar 2 plantões pra pagar o financiamento. Aí ele fala assim, mas eu vou comprar um carro agora. Ah, então, mas se eu der 2 plantões por semana, eu pago o financiamento desse carro nos próximos 72 meses. Então, os próximos 72 meses da vida dele estão dedicados a pagar aquela parcela. Então, ou seja, de 7 dias da semana, 4 já tá preso. Aí sobra 3 pra ele se sustentar e sobreviver. Então, ou seja, ele fica preso nos próximos 200 meses aos plantões porque tá todo o dinheiro comprometido. E aí você vira um escravo do dinheiro. Aí você entra e pensa, rapaz, eu tô trabalhando pra caramba, velho, não tá sobrando nada. Por quê? Porque você comprometeu o dinheiro antes de chegar à fase. O que eu fiz? Sempre viva 5 anos atrás da fase que você tá. Se você tá na fase agora, você ganhar 5 mil, você tá ganhando 10 mil, continue 5 anos na fase 5 mil, mesmo ganhando 10. Então seja sempre atrás da fase que você tá. Porque senão você ganha 10, você gasta 10. Você ganha 10, você ganha 20, você gasta 20. E você vira naquele ciclo. Pô, tô ganhando muito e eu continuo do mesmo jeito que eu tava antes. Por quê? Porque você vive do prazer imediato o tempo inteiro. Então sempre viva 5 anos atrás. Quando eu ganhava 5, como era o meu custo operacional? Pronto. Eu tô ganhando 10, eu vou continuar aqui. Quando eu tiver 15, aí eu vou pro de 10. Sempre ter um fundo de reserva, porque você tem que lembrar de 3 coisas. A tua capacidade geradora de riqueza ela vai diminuir com o tempo, porque a tua energia diminui. Segundo, o teu custo operacional ele aumenta, porque vem filho, vem família, vem a tua idade que vai aumentando, o teu plano de saúde vai aumentando. Então, o teu custo operacional continua aumentando. E terceiro, vai chegar uma hora que você precisa parar de trabalhar. Então, se você não entende essa tríade aqui, e você vai vivendo e gastando tudo, quando você não conseguir aguentar trabalhar mais, aí você vê, por exemplo, aquele médico que tá no plantão sábado de noite, brigando com o paciente, xingando o paciente, porque ele já tá de saco cheio, ele não tem mais capacidade de perder noite. É aquele médico que tá tendo que trabalhar agora mais do que ele trabalhava há 20 anos atrás. Porque agora
ele tem um custo operacional e o dinheiro que ele ganhava naquela época não sustenta mais. E chega aquele médico que está com 80 anos tem que dar plantão. Porque, infelizmente, ele não tem fundo de reserva para se aposentar. Então, eu tenho que ter muita clareza de onde está o dinheiro, de como alocar esse dinheiro e o que o futuro vai fazer com esse dinheiro. O que esse dinheiro vai fazer com o meu futuro. Se eu não tenho essa visão aqui, ó, eu vou virar um escravo eterno disso. E aí você vai ver aquelas pessoas que estão lá na fase da vida obrigadas a trabalhar porque, infelizmente, não fizeram um planejamento, né, estratégico para o futuro. Isso acontece muito. Tem muita gente, né, que pensa pequeno e nem percebe que esses pensamentos pequenos acabam moldando as suas decisões durante a jornada. Não tem ambição. Então, você acha que existe uma mentalidade de escassez que impede o crescimento dessa pessoa prosperar? Eu acho que isso está muito condicionado à infância, está muito condicionado ao ambiente e está associado um pouco ao fator genético, né? Por quê? Vou te dar um exemplo. Tem uma ex-funcionária nossa... E ambiente também. Uma ex-funcionária nossa, sempre que a gente batia a meta, a gente levava nos restaurantes daqui da cidade os melhores para elas terem a experiência do que é um atendimento melhor, o que é comer uma comida de qualidade. Aí eu lembro que um vez bateu a meta, aí eu chamei, ela falou assim, mas não vou não, porque eu tô com medo de meu dente cair. Se eu comer nesse restaurante, meu dente cai, porque não dá pra mim, esse restaurante é de rico. Então, ou seja, olha como a crença limitante é tão violenta na cabeça de uma pessoa como essa, que pra ela repudia a possibilidade de viver uma experiência acima do nível que ela tá. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem que começar a entender a senso de merecimento. Aí por isso que vem aquela clareza. Se eu resolvo o problema, se eu bati uma meta que era pra bater, eu mereço acessar esse novo ambiente. Porque quando você acessa esse novo ambiente, você desperta uma coisa que é chamada ambição de viver de novo. Eu sempre falo isso pros meus alunos, né? Pô, vá um dia no restaurante top e vá lá, experimente uma vez no mês ir lá. Porque quando você for lá e ver como a próxima fase é gostosa, vai justificar o que você precisa fazer todos os dias para chegar naquela fase. Para você experimentar aquilo com mais frequência. Então a ambição ela é moldada de acordo com o acesso que você tem. A menina, ela não tinha ambição, por quê? Porque na mente dela era impossível aquele restaurante. E ela tinha tanto medo de ir que ela achava que o dente ia cair. Olha que doideira. Rapaz, eu fiquei chocado nesse dia. Então, ou seja, molde os ambientes que você acessa. Molde as pessoas que você consome. Porque essas pessoas vão começar a mudar teu comportamento. E vai começar a mudar a tua capacidade de ter ambição. Segundo, comece a entender o comportamento dessas pessoas. Não fica focado no resultado de Rafael, no resultado das pessoas que você admira. Foca no comportamento. O que essa pessoa faz todo dia para ter esse resultado? Eu sempre falo isso, né? E é muito doido. Quando passa alguém com uma Porsche, você fala, abençoa, Senhor. Que essa pessoa tenha mais 3 Porsches. E que eu um dia consiga ter e o que eu consiga entender o que essa pessoa fez para conseguir acessar. Então isso é importante por quê? Porque a forma como você pensa e como você reage ao sucesso do outro vai atrair ou repelir. Se a pessoa passa com um carro e fala assim, deve ter roubado. Aí com certeza roubou. Eu tô dizendo o quê? Que só tem aquilo ali quem rouba. Então se eu roubar, eu vou ter. E como eu não roubo, eu não vou ter. Mas você fala assim, abençoa o Senhor, que essa pessoa tenha mais, que ela prospere cada vez mais e que eu tenha acesso à sabedoria que ela teve para que eu consiga também acessar isso. Então, ou seja, você está mostrando pro teu cérebro que o sucesso é bom, que pessoas de sucesso são pessoas que têm um comportamento que eu não tenho e que eu tenho a capacidade de acessar essa sabedoria para conseguir também ter esse sucesso. Então, a forma como molda teu pensamento vai te fazer aumentar a tua ambição. Terceiro, selecione as pessoas que não estão te levando para lá. Pessoas que ficam falando o tempo todo que a vida é ruim. Ou aquele, eu sempre faço com o médico, tá no plantão, aquele médico de 10 anos tá reclamando que a medicina não presta. Então você acaba acessando aquilo e tua cabeça vai falar, não presta mesmo não. Não dá pra mim não. Então, ou seja seletivo para atrair e para repelir as pessoas que não fazem sentido com o que você tá buscando. Essas 3 coisas. Perfeito. Você falou aí sobre acessar ambientes, né? Se permita acessar ambientes. Poxa, Mônica, eu não tenho dinheiro para ir no restaurante bom. Vá lá, beba uma água, esteja lá naquele ambiente, respire aquele ambiente, veja as pessoas, veja um bom atendimento. E seu cérebro começa a entender que você pode estar ali. E o que é que você precisa fazer para poder estar ali, né? Exato. E você visualizar os ambientes é muito importante. Quando você sai da sua zona e você vai para um lugar melhor, você começa a se permitir pensar por quê? Por que não? Por que eu não posso estar aqui também? Então, acho que isso aí precisa existir para você começar a moldar esse seu pensamento, né? E dar um exemplo aqui de uma coisa importante, né? Que quando a gente fala de acessar esses novos ambientes, você tem que entender que tem um preço que você paga para acessar. Isso. Quando eu comprei minha casa nova, aí uma pessoa próxima da gente entrou na casa e falou assim, Deus me livre uma casa dessa. Aqui tem que ter jardineiro, tem que ter piscineiro, tem que ter mais de uma empregada. Olha o gasto para ter isso. Então, quando você fala isso, você tá dizendo assim, ó, eu não quero nunca isso pra minha vida. Só que aí você tem que entender o seguinte, que para você acessar esse tipo de ambiente tem um preço e para você se manter nesse tipo de ambiente tem um outro preço. É aquilo que eu falo. Tem um preço para atingir o sucesso e um preço para se manter no sucesso. E você precisa entender o seguinte, olha como é diferente. Aí eu falei com a pessoa, falei assim, primeira coisa,
olha isso como uma coisa boa. Olha o tanto de possibilidades que você tem aqui. Aqui meu filho aprendeu a nadar. Aqui meu filho tá mais seguro. Aqui meu filho tá podendo brincar mais, que é maior. Esse é o primeiro ponto. Então, olha as vantagens que isso me proporcionou. Segunda coisa, o que é que Rafael faz para conseguir ter isso e continuar fazendo isso? E qual é a capacidade nova que ele vai ter que desenvolver para administrar tudo isso? Porque agora eu tenho que administrar várias pessoas dentro da casa, para manter essa casa. Então, ou seja, lembra que eu falei do Pico Everest? Você tem que ter um comportamento para chegar e um novo comportamento para ficar lá. Ou seja, para acessar a casa, eu tive que ter resultados. Para se manter lá, ou seja, manter essa estrutura operacional, eu vou ter que ser uma outra pessoa. Então, por isso que a Mônica perguntou se o sucesso é fim ou meio. Ele é o caminho. E quanto mais você vai caminhando, você vai desenvolvendo novas habilidades para continuar tendo mais e mais sucesso e continuar perpetuando o sucesso que te levou, que você tem até aqui. Rafael já respondeu essa pergunta aqui nas entrelinhas aqui, mas eu vou fazer a pergunta oficial. Onde é que está o dinheiro, Rafael? O dinheiro está no problema. Exatamente no problema, como eu falei. Problema. Comece a ser caçador de problemas. Comece a olhar pro teu bem. Lembra? Minha avó tinha um problema de carregar a sacola da feira. Ali eu vi um problema. Ganhei dinheiro. O meu pai tinha um restaurante. Um dia faltou o garçom. Eu fui lá e virei garçom. Quando eu virei garçom, eu vi que se eu atendisse bem os clientes me davam gorjeta. Então, ou seja, além do dinheiro que meu pai me pagava, eu dava gorjeta. Ó, tinha um problema. Eu resolvi o problema. Depois meu pai tinha um problema, eu resolvi o problema e entreguei mais do que esperava. Eu comecei a ganhar gorjeta. Depois eu comecei a entender que dentro desse problema eu poderia trazer novas soluções. Eu comecei a vender bolão. Falei, se eu atender bem, eu ganho gorjeta e eu consigo convencer o cliente a pagar o bolão da Copa. Aí eu comecei, ó como o dinheiro vai acontecendo. Então o dinheiro está no problema. Segundo, o dinheiro, ele mora... A intensidade que você vai ter dinheiro está de acordo com a tua capacidade de resolver esse problema e a eficiência. E a perspectiva de transformação que você gera nessa pessoa que tem um problema, na solução, é que vai fazer ela querer te pagar mais. Você sabia que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse episódio não estão seguindo a gente? Se você quer ter acesso a esse conteúdo e ser lembrado, para rapidinho, se inscreve, curte se está gostando e vamos para dar continuidade no nosso episódio. Perfeito. Você acha que o dinheiro ele precisa ser a principal motivação das pessoas? E ele é a principal motivação da sua vida? Depende da fase. Na fase da crise lá, o dinheiro era a principal motivação. Ou seja, porque eu precisava de dinheiro para sobreviver. Eu precisava de dinheiro para garantir segurança, eu precisava de dinheiro para poder decidir melhor. Hoje ele já não é a prioridade. Hoje o meu maior foco é acessar a sabedoria. É em ter a sabedoria para impactar mais e mais pessoas. Porque eu descobri o seguinte: quanto mais eu impacto na vida das pessoas, mais a atenção eu tenho delas. Quanto mais atenção eu tenho delas, mais eu me relaciono com elas. Quanto mais elas me relacionam comigo, mais elas estão disponíveis a acessar problemas que eu resolvo. Então, ou seja, quanto mais sabedoria eu tiver, mais problemas eu identifico. Quanto mais sabedoria eu tiver, mais soluções eu tenho para resolver problemas das pessoas. E quanto maior a quantidade de problemas que eu resolvo, mais dinheiro eu tenho. Então, hoje o dinheiro não é o foco, ele é uma consequência do impacto que eu gero na vida das pessoas. Só que lá no início, não, o foco era no dinheiro. Por quê? Porque quando a luz vem e você não tem dinheiro para pagar, aí o bicho pega. Quando você sabe que teu pai não tem um plano de saúde, se ele adoecer, ele vai ter que ir lá para aquela fila do SUS e ficar só Deus sabe, sentado numa cadeira para saber quando é que ele vai ser atendido, aquilo ali era problema. E o dinheiro é que ia me dar a capacidade de resolver aqueles problemas. Só que à medida que você vai ganhando, você vai descobrindo que não. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, meu foco é ganhar 1 milhão. E se você ganhar 1 milhão, você vai fazer o que a partir de agora? Você vai parar? Então, ou seja, o dinheiro inicialmente ele é um motivador, depois não é mais. Porque você começa a entender que o dinheiro não é o fim. O dinheiro é uma consequência de uma estratégia que você aplica para gerar resultado. Perfeito. A gente dá treinamento para médicos, né? E a gente sempre vê os médicos falando que não gosta de falar de dinheiro para o paciente. Você já teve alguma fase da sua vida que você teve vergonha de falar de dinheiro? E dá um insight aí para os médicos que estão assistindo a gente, que tem medo de falar de dinheiro com o paciente. Dê um insight aí para eles mudarem essa mentalidade. Rapaz, o acesso ao dinheiro para mim foi desde 12 anos. Então eu sempre lidei bem com dinheiro. Nunca tive problema com dinheiro, não. A trava que eu tinha era de falar de dinheiros maiores. Tipo assim, de falar de valores altos. Por quê? Porque eu não entendi o impacto do que eu gerava na vida das pessoas. E talvez lá no início eu não gerava tanto impacto quanto eu gero hoje. Então, a maior parte das vezes, o dogma de dinheiro que o médico tem é porque ele não tem clareza do que é o significado do dinheiro. Então, quem assistiu o podcast hoje entendeu que o dinheiro é uma moeda de troca. Se o meu paciente tem um problema de saúde e eu tenho uma solução do problema de saúde, essa troca ela é estabelecida através de um pagamento que é o dinheiro. Ponto. Então, tem essa clareza. Isso não é só para médico, é para todas as pessoas que têm a solução do problema que o outro tem.
Então, se eu tenho clareza de que o dinheiro ele é uma moeda de troca entre um problema e uma solução, eu não tenho mais medo de falar de dinheiro. Como é que eu faço para cobrar mais? Como é que eu faço para ganhar mais? Eu tenho que entender o seguinte, qual é o impacto do meu problema na vida das pessoas. Por exemplo, um médico que faz uma consulta que vai passar apenas uma prescrição, ele gera o mesmo impacto de um médico que vai fazer uma cirurgia de emergência que se o paciente não fizer agora vai morrer? Não. Então, ou seja, quanto maior o impacto da resolução do meu problema na vida da pessoa, eu tenho que cobrar mais. E aí tem o problema, o senso de merecimento. O médico acha que não. Tem que ser. E não é o médico, é todo mundo. Se o impacto da resolução do teu problema ele é vital para a pessoa, o preço não vai ser o mesmo. Vai ser um preço maior. Porque exige uma habilidade de resolução maior. Então, quanto mais eficiente a resolução e quanto mais impacto você gera na vida da pessoa que você resolve o problema, mais você tem que cobrar. A pergunta é, como é que está o impacto da resolução? Se é o médico que opera o paciente e deixa lá a receita pronta para o paciente pegar na mão da enfermeira, você é esse médico? Então, o que você precisa fazer para gerar uma percepção melhor? Será que se você ir lá dar alta do paciente, explicar ele pessoalmente no consultório, levar o paciente até a porta do hospital, ligar para esse paciente no outro dia, você vai cobrar a mesma coisa que você cobrava quando você não dava alta? Não. Então, ou seja, se a percepção que você gera é melhor, tem um impacto maior na memória afetiva que vai ser construída nesse paciente, é justificável você cobrar mais. E quando você entende isso, você tem um senso de merecimento de que o que você cobra é coerente com o que você entrega. Então, se você, médico, não está entregando isso, começa a rever teu conceito. Começa a rever a forma como você pode transformar a vida dessa pessoa na resolução do problema para que isso tenha uma justificativa e seja coerente com o que você está cobrando e o que você está entregando. Terceira coisa, entender que você não vai ser para todo mundo. Nem todo mundo está disposto a pagar. Tem gente que não está nem aí, prefere que deixe a receita lá e pague mais barato. Mas existem pessoas no mundo que elas estão dispostas a pagar mais por isso. Então você precisa encontrar essas pessoas. Por isso que a internet ela é o principal portal para fazer essas pessoas te encontrarem. Só que elas têm que te encontrar e saber que você faz isso. Então você tem que mostrar isso. E aí você vai para um grande problema que é o quê? As pessoas começaram a te criticar, muito amostradinho, quer ficar se mostrando que é melhor. Não, você tem que mostrar mesmo. Não adianta você ser bom, você precisa mostrar que você é bom, você precisa se comportar como bom. Então essas três coisas aqui vão ajudar todos os médicos a conseguir cobrar mais, cobrar melhor e gerar mais impacto na vida das pessoas. Como a gente trouxe um pouquinho aqui do meio médico, né? A gente já vai encerrar aqui daqui a pouco. Como é que você acha, vamos trazer aqui mais um insight para os médicos. O que é que você acha que o médico ele deveria aprender sobre o dinheiro antes de se formar? Primeira coisa, que o dinheiro ele é uma moeda de troca. Tem que entender isso, né? A gente passa a formação médica toda, a residência, parece que falar de dinheiro na residência ou na formação médica é como se fosse um pecado. É como se o médico vivesse um sacerdócio. Né? Mas você tem que entender o seguinte, você não vai conseguir ser médico se alguém pagar uma consulta ou um tratamento para você. Ponto. Então o dinheiro é uma moeda de troca. Entenda, o dinheiro ele é a ferramenta de troca e é uma ferramenta que vai garantir a tua sobrevivência. Porque se eu entendo que a medicina é um trabalho para mim e que esse trabalho é um trabalho de resolver o problema de saúde das pessoas e eu preciso desse trabalho para sobreviver, eu preciso entender que o dinheiro ele faz parte do meu trabalho. Porque se o dinheiro é uma moeda de troca e o dinheiro ele está no problema e eu resolvo o problema, eu tenho que ganhar dinheiro. Ponto. Se na residência o médico falar isso, vai dizer que o médico é mercenário. Não é mercenário. Se o padeiro ele faz o pão, se ele cobrar o pão, ele está sendo mercenário? Não. A pessoa tem um problema, quer se alimentar, eu fiz o pão, então eu tenho que receber por isso. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa sobre dinheiro, mais uma vez. O médico que quer ganhar mais dinheiro, ele tem que ser mais eficiente na resolução do problema. Quanto mais o complexo o problema eu resolvo, mais dinheiro eu tenho. Quanto mais eficiente é a entrega da resolução, mais dinheiro as pessoas vão pagar. Quanto maior a experiência de transformação eu gero na resolução do problema, mais dinheiro eu vou trazer. Então o dinheiro ele está na tua eficiência de resolver o problema e a experiência que você proporciona nela. Perfeito. Terceira coisa e talvez a mais importante que o médico precisa saber sobre dinheiro. Você precisa aprender a administrar o teu dinheiro. Dê significado para esse dinheiro que está entrando no teu bolso. Porque senão você vai virar um escravo como a maior parte dos médicos aí que estão endividados, que estão presos para os próximos 300 meses em parcelas de financiamento. Por quê? Porque não tinha a capacidade de gerenciar o dinheiro e dar o significado para esse dinheiro que está entrando no bolso. Ou seja, você tem que dar um caminho para ele. E tem que entender qual é o caminho que você quer seguir para a tua vida. A gente tem um módulo dentro do nosso canal lá do VXR, né, inclusive, sobre mentalidade financeira, né, dos médicos. E tá muito, muito, muito top esse módulo. Você acredita que o jeito que o médico lida com o dinheiro, ele reflete no atendimento com o paciente? Exatamente, com certeza. Dá um exemplo vivo, né?
de uma pessoa que fez uma cirurgia esses dias. E a pessoa saiu de uma cidade e foi pra outra para ser atendido por esse médico para fazer o pós-operatório. O médico esqueceu, tava no plantão. Aí a pessoa andou quase 2 horas para chegar nesse médico. O médico saiu do plantão rápido, foi lá, atendeu o paciente em 2 minutos e pronto. Aí, ou seja, você anda 2 horas para ir, 2 horas para voltar e o médico atende em 2 minutos. Por que ele atendeu desse jeito? Porque a forma como ele lidou com o dinheiro ao longo da vida dele fez ele não ter uma capacidade administrativa da resolução do problema. Porque se essa médica entendesse o valor do que ela faz, se ela fosse uma boa gestora do atendimento dela, e se ela fosse uma boa gestora das finanças dela, ela não precisaria estar lá no plantão e ao mesmo tempo atender um paciente pós-operatório. Você entende? O grande problema do médico hoje é gestão profissional, gestão de carreira, gestão financeira. E quando eu não sou bom de gestão, o meu atendimento e a percepção que o paciente cria sobre mim é baixíssimo. E aí você entra no ciclo, fica chateadinho porque o paciente não quer pagar, o paciente está chateado porque o atendimento foi uma porcaria, e aí você entra nesse ciclo. E por não ganhar mais, você precisa fazer o quê? Dar mais plantão, perder noite e atender o paciente morto de sono porque perdeu a noite de plantão. E mais uma vez, eu não estou dizendo que o plantão é ruim não, porque quando a gente fala aqui parece que o plantão é necessário, porque eu preciso de um médico plantonista porque eu vou adoecer. Mas o que eu preciso é saber gerenciar o que eu quero para não estar tentando fazer bagunça, virote, sair do plantão e atender. Por quê? Porque isso é falta de gestão de carreira, gestão de vida e gestão financeira. Perfeito. A gente falou muito aqui, né? Muita coisa hoje sobre crença, sobre mentalidade, sobre bloqueios. E para quem está ouvindo a gente e sente que ainda tem uma trava com dinheiro, que reflexão que você deixa final aqui para essas pessoas? Que o dinheiro é bom, que o dinheiro é muito bom, que o dinheiro não cai do céu, o dinheiro é através do trabalho. Então o trabalho é a principal ferramenta para você ter dinheiro. E que se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que achar os problemas mais difíceis de resolver e achar soluções para ele. Então, se essa conversa fez sentido para você, compartilha esse episódio com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até. Não esquece de curtir, se gostou do episódio. Não esquece de seguir, se você ainda não nos segue. E eu te aguardo no próximo episódio.